Saudações. Em Catalão, Goiás, 6h50 da manhã, são 21 graus. Ontem aconteceram uma série de coisas que acho que a gente pode começar por comentar. A mais polêmica foi a demissão da amiga lá da ministra, né, Aniele Franco, assessora dela, que bostejou na partida final, né, entre Flamengo e São Paulo, ao qual ela assistiu com recursos públicos, certo? E visivelmente torcedora do Flamengo, falou umas merdas desnecessárias para a torcida do São Paulo. Acho que ela não conhece, né? Torcida do São Paulo. E falou lá um punhado de coisa e tal. Foi demitida. Aí a reação foi interessante. Do lado dos apoiadores dela, os coloridos zongueiros, pessoal psolista ou supostamente ex-psolista, teve de tudo. Ataques ao ministro Paulo Pimenta, considerações sobre ela ser uma vítima, como a Benedita da Silva, o ministro Orlando, que o que aconteceu foi porque ela era mulher e negra. Não, o que aconteceu foi por causa da matraca dela. Eu vou postar aqui outras falas que ela já teve, que ela já publicou em rede social, pública, portanto. Vou postar aqui para vocês verem, e aí fica mais fácil julgar se aquela foi uma fala isolada. Foi uma fala isolada ou não? Você mesmo pode julgar, ok? Fica claro que não foi uma fala isolada, né? Ela disse o que ela de fato pensa, certo? Outra coisa que é bom deixar claro é que a ONG no qual ela trabalhava recebeu 2.500.000 reais do famoso Jorge Soros. Aí não é teoria conspiratória, é dinheiro mesmo que chama. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o nome das ONGs que recebe dinheiro dessa gente lá do exterior, né? Com certeza eles doam porque gostam da humanidade. Então vamos começar falando não dela, apesar de o prejuízo que ela causou ser grande, porque a fala dela certamente será utilizada pela extrema-direita no processo eleitoral, né? Certamente. Mas vamos falar do identitarismo mongueiro, parente do verdismo mongueiro, do colorismo mongueiro, do indigenismo mongueiro da Shopee, sabe? Tudo na mesma linha. Se a gente ficar criticando ações individuais, ainda que elas sejam muito ilustrativas, a gente cai na armadilha dessa gente. Então vamos falar sobre a questão mesmo, que é o ongueirismo. Primeiro, o identitarismo, ele é liberal. Exatamente porque trabalha com identidade, não com classe, certo? A identidade, quando ela não é individual, que é a norma, a identidade, por definição, é individual, certo? Por definição, a identidade tem que ser individual. Então, o identitarismo é uma forma de individualismo. O identitarismo, ele agrega as pessoas no máximo daquilo que se convencionou chamar de tribos urbanas. Não existe identitário que pega no cabo da enxada, que garra na orelha do tijolo. Não, é da classe média urbana, essencialmente, da classe média urbana.
E é uma coisinha, um desses resquícios da adolescência, que fica, né, aquela sensação de que eu quero ser um rebelde sem causa. Tipo aquele cidadão lá, que foi um crítico feroz do governo passado, né, no ano passado, daquela banda que escreveu a letra "Eu não tenho nada para falar, também não tenho nada para dizer, só para completar esse refrão, eu vou enfrentar um palavrão. Então, esse mesmo, o autor dessa música aí. O suposto gênio com QI de 800. Então esse tipo de gente. Não que ele seja um identitarista, mas o tipo de gente é esse. O cara que passa a adolescência, mas, né, aquela síndrome de Peter Pan, fica lá com esse resquício. A pessoa se recusa a fazer parte de uma sociedade. Porque a grande diferença entre a esquerda e os liberais, claro, a esquerda defende o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, é um recorte de classe. Os liberais, não. Eles defendem a direita, óbvio, né? A propriedade. Como é que eles gostam de falar? A liberdade, né? A liberdade. Eles são defensores da liberdade. Enquanto a esquerda defende a igualdade. Perfeito? Como fica difícil falar para a direita o que ela defende, né? Principalmente no caso dessa direita liberal, ela romantiza a palavra liberdade, que tem um significado diferente em outras filosofias, em outras civilizações, em outras sociedades. Eu gosto da definição de Sartre, tirada do nosso colega Heidegger, né? Para quem? A liberdade é ter escolha. Todos nós temos escolhas. Todos nós tendo escolhas, todos nós somos livres. Tá, mas todos nós não temos escolhas. Claro que temos. Todos nós temos escolha. A gente não tem as escolhas que quer. Eu nunca pude escolher entre ser bonito e ser rico. Por isso eu não sou nenhum dos dois. Nunca tive essa opção. Certo? Mas todos nós, de fato, somos livres. Porque temos escolhas. Mas para os liberais, e os identitários estão nessa, a liberdade é fazer o que você quer. Se lixando para que os outros pensem e achem, tanto faz. Isso é a liberdade para os liberais. E os identitaristas, esse é outra demonstração de que eles são liberais, é exatamente isso. Eles compartilham essa noção de liberdade. A ideia de que você pode fazer o que você quiser, o que você acha melhor para si. O que você acha mais conveniente, o que você gostar mais. A noção deles de liberdade é adolescente. E, portanto, é liberal. Certo? Eles são, nesse sentido, mais esse sentido, liberais. Passa longe dessa gente qualquer resquício de luta de classes. Por isso que, ao invés de serem destruídos pelo governo dos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, com os Panteras Negras eram pretos que tinham um forte viés racialista na luta, mas acima de tudo, Malcolm X, para citar um nome, tinha uma noção de consciência de classe muito profunda. Ele era de esquerda. Por isso eles foram combatidos pelo governo dos Estados Unidos até a extinção deles. Foram mortos, foram presos, sumiram, certo? Porque a luta de classes era o mote. Agora, os atuais identitaristas, pretos, não. Eles são apoiados pelo governo deles. São apoiados pelos bilionários deles. Certo? Eles têm uma aliança com os democratas muito forte. Então, se eles são apoiados pelo governo, pelas empresas, pelas fundações burguesas, é óbvio, é evidente que eles não são de esquerda. É evidente que a luta deles não serve aos trabalhadores e às trabalhadoras. Isso é evidente. Certo? Então, o ongueirismo, e eu falo de todo o ativismo ongueiro, a moça lá que batalha pelos supostos direitos dos autistas, está se tornando intragável.
é psoríase de 4 costadas, certo? Ela ataca mais o governo atual do que o anterior, o que é outra característica dessa gente, né? Como eles são liberais, eles conseguem entender que os inimigos deles são os trabalhadores, que o inimigo deles é o recorte de classe social, certo? Então eles entendem isso, têm clareza nisso. E nesse sentido, a gente compreende por que o antipetismo. E olha que o PT está longe de ser um partido revolucionário, mas visivelmente, ainda que tenha um tom reformista, de base social-democrata clássica, o viés de ação do PT é a classe social, os trabalhadores. E aí o identitarismo liberal vê nisso um inimigo, certo? Vê nisso um inimigo, porque é um inimigo, porque coloca o problema em questão, é a luta de classes. Estamos nessa pelo direito dos trabalhadores, certo? O objetivo aqui é lutar pelos direitos dos trabalhadores. E isso, evidentemente, passa longe daquilo que deseja e luta os identitaristas, certo? Os identitaristas, vou repetir mais uma vez, o viés deles não é o de classe social, é uma noção adolescente. Olha, tá que a flor do piqui é bonita, gente. Ah, meu Deus, muito bonita. Quer tirar uma foto. Isso é muito bonito. Não só porque eu amo piqui, né? Sou goiano, mas é porque a flor realmente é bonita. Voltando. É nítido que você pensa liberdade, igualdade e fraternidade. Os nossos irmãos anarquistas, trabalham com fraternidade. Os nossos irmãos esquerdistas trabalham com a igualdade. E os liberais, bom, os liberais aí sim, aí é a liberdade, né? Os liberais, o negócio deles é a liberdade. Essa noção de liberdade, repito, que não é a filosófica, que não é a russa, por exemplo. O que é liberdade na Rússia? É não ser governado por povo estrangeiro. É poder praticar a própria cultura e os próprios valores. Uma coisa bem parecida com a noção de liberdade chinesa, asiática, de um modo geral, é assim, né? Nós somos asiáticos, a liberdade é essa. Mas aí, a liberdade que a gente está falando é a liberdade liberal. Eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, quando eu quero, se eu quero. Foda-se os outros. Como eu disse, há uma noção de liberdade que não chegou na vida adulta, que não chegou na vida em comunidade, que não chegou no terreno social. É a liberdade individualista. E por isso a direita sempre se valeu dela. O cara é pobre e se considera livre pelo direito de poder falar mal do governo. Isso para ele é liberdade, falar mal do governo. Ele não tem o direito de ir e vir, porque custa dinheiro. Ele nem tem direito à expressão, porque ele não é dono dos meios de comunicação nem das redes sociais. Mas se ele puder xingar o ministro, se ele puder xingar o juiz, se ele puder xingar alguém como um adolescente histérico, como uma pessoa que se recusa a ser adulta, aí ele é livre. Certo? Nós estamos falando dessa noção de liberdade. Perfeito? Essa noção de liberdade aqui. A ungueira. E aí esse povo, eles se organizam em tribos, porque a ideia deles é dividir, né? Ó, eu sou preto, eu sou L. Olha só, veja só, por exemplo, não é gay, é diversidade sexual. Tem o L, tem o G, tem o B, tem o inventado Q, tem o I, tem o A, tem o P, e para garantir que ainda surge uma divisão, tem o mais. Aí se você pega o B, tem os B que são um pouco mais hétero, tem os B que são um pouco mais homo,
né? Você pega os G. Tem os G que são mais afeminados, tem os G que são menos afeminados, tem os G... Então, dentro das divisões, eles conseguem a proeza de criar mais divisões ainda. Porque a noção de liberdade deles é reduzir o todo ao átomo, a menor unidade possível, que é o indivíduo. Certo? A menor unidade possível é o indivíduo. Como se você pegasse um país, dividisse em estado, mas você não está satisfeito. Aí você divide em município. Não está satisfeito. Aí você divide em bairro. Não está satisfeito. Aí você pega por rua. Não, é muito. Aí o quarteirão. Ah, tem a casa. Não, mas tem pessoas dentro da casa. É o cômodo. Cada cômodo é uma luta. Cada indivíduo. Não tem espaço para o todo. E isso para o sistema é muito vantajoso. Porque se você perde a noção de classe, se a sua identidade é só o eu, aí, ou só os que são muito parecidos com você, e aí tem aquele lance grego, né, narcisístico. O eu, até existe outros eus, mas são apenas os que pensam como eu, os que agem como eu, os que têm a minha concepção. Esses são iguais a mim, certo? É por esses que são iguais a mim que eu luto, que compactuam os meus valores, tá vendo? É quase uma apropriação da identidade, em que só é aceito o narciso, porque narciso acha feio o que não é espelho. O que não é espelho para narciso está errado, certo? Por isso a necessidade desse tanto de letrinha LGBTQIAP. E por isso essa necessidade do colorismo. Ah, você tem preto, preto, preta, mais preto, menos preto. Esses caras se acham africanos, certo? Então, da mesma forma que é ridículo, você pega um cara lá da Mooca e a sua nona, né, a nona dele, e ele se acha italiano porque tem uma nona, ou você pega um desses filhotes de alemão lá do sul, que se chamam colonos e que se acham alemães, porque não sei quem da família foi alemão, eles se acham alemães, como os outros se acham italianos, né? A gente sabe que se eles forem para a Alemanha ou se for para a Itália, vai ser tratado como que são latinos. Se eles forem nos Estados Unidos, eles serão chamados latinos. Mas não, eles acreditam que são alemães. Isso aqui é quem viu. O Bacurau entendeu muito bem isso. Está muito claro, está muito explícito isso. Né? Está muito explícito. E é uma realidade. É uma realidade. Esse povo, eles se acham mesmo estrangeiros. Perfeito? Eles se acham, né, representantes da mesma forma. Continuando. Que esses caras se acham alemães ou se acham italianos, os pretos, esse tipo de gente, nesse caso específico, eles se acham africanos, porque são pretos. Não, eu sou preto, então eu sou da mãe África. Aí eles começam a falar a história de Kemet, como se o Egito não fosse uma civilização asiática, a ideia de que os africanos pretos dominavam o Egito, que Cleópatra era preta, coisa que não tem o menor embasamento. Sabe, existe imagem de Cleópatra, de gente que viu ela. Gente que viu ela. Porque olha só como é que são as coisas, olha que interessante. Quando Pompeia foi soterrada pelo vulcão Vesúvio, não fazia tanto tempo assim, fazia pouco tempo, muita gente que viu Cleópatra quando ela foi em Roma, com Júlio César, estava viva, certo? Estava viva muita gente que viu Cleópatra, correto? Que viu Cleópatra. E mais do que isso, quando ela foi, ela causou impacto. Então pessoas que a viram desenharam ela nos muros. Era uma arte
que os romanos levavam a sério, certo? Murais. Então pessoas que viram Cleópatra desenharam ela nos muros. E adivinha como ela foi desenhada? Como ruiva. O que faz todo sentido no mundo, porque ela era macedônia. Os macedônios se casavam entre si. Então ela tinha um sangue macedônio muito forte. Certo? Então ela era ruiva, de olho azul. Perfeito? A imagem registrada dela nos murais de Pompeia mostram isso. Ai, mas e a representação dela enquanto preta que existe estátuas no Egito? Aham. A estatutária egípcia é tão realista que existem muitos homens com cabeça de chacal, né? É o que você anda em Cairo, em Alexandria, em Gizé, Porto Said, Suez, que você vê gente com cara de crocodilo, com cara de chacal, é o que mais tem no Egito, né? Porque a estatutária egípcia é famosa por ser realista, não é? Quem entende de estatutária egípcia sabe o tanto que eles eram realistas. Ah, por favor, né, gente? Sério, por favor. Por favor. Quem eram realistas eram os romanos, assim como os gregos. Os antigos egípcios eram artesãos muito habilidosos e escultores extremamente habilidosos. Mas, goste-se ou não, a cultura influencia no resultado da obra de um artista. Certo? Isso é fora de questão. Certo? Então, quem viu Cleópatra, pintou Cleópatra como uma branca ruiva. O que faz sentido, considerando que ela é macedônia. Mas para esses não, Cleópatra era preta, né? A Kemet era uma civilização africana preta. E a tentativa de contar a história, de trabalhar com documento, com DNA, arqueologia, paleontologia, é tudo uma tentativa de branquear a história do povo preto do Egito. Nossa senhora, gente, por favor. As pessoas teimam com o DNA. Houve uma dinastia negra no Egito, que foi a dos invasores núbios. Uma única dinastia negra do Egito. Tinha o egípcio um pouco mais escuro? Claro que tinha. Principalmente no sul. Certo? No Baixo Egito, não. Eram claros. Até hoje, se você coloca People's Alexandria, né, pessoas em Alexandria, você vai ver uma quantidade enorme de gente branca. Se você pensa que os egípcios de verdade são os coptas, que não foram arabizados, que mantêm a religião cristã, que era a religião da época da invasão árabe, no século VII, no início do século VII, você vai ver que entre os coptas, a quantidade de gente branca, de gente de cabelos e olhos claros, é enorme, enorme, enorme. Então isso talvez nos diga que antes da invasão dos árabes, dos mamelucos, o Egito fosse de fato uma sociedade que, embora tivesse gente mais morena, principalmente os de origem sulista, o egípcio, e sobretudo o norte, era uma sociedade de pessoas brancas, tanto quanto os romanos, tanto quanto os gregos, tanto quanto os líbios, né? Com os quais eles são parentes. Os coptas têm parentesco linguístico, genético com os líbios, os berberes, certo? O povo do Egito veio de duas ondas. Um da Arábia Saudita, da região da Arábia Saudita, e outro do Levante. Isso uns 14, 16 mil anos atrás. Perfeito? Volta de 300 antes da Era Comum, o Egito já tinha sido helenificado. E depois da dominação por Roma, ele desaparece enquanto civilização. Então as raízes são muito antigas. E essas raízes vêm, como a gente já disse, da Ásia, tanto do Levante quanto da Península Arábica. O Egito, como todas as civilizações do norte da África, tem origens asiáticas e são povos de pele branca.
A África negra é a que fica ao sul do Saara. O Egito, caso essa gente não saiba, fica no Saara, onde moram pessoas brancas, historicamente, milhares de anos. Mas não, para os adeptos do colorismo, o Egito é uma civilização negra que foi branqueada pelos malvados historiadores. Só faltou colocar alienígena no meio, né? Porque a genética para eles não vale nada, arqueologia, paleontologia, história, tudo mentiroso. Tudo mentiroso. As pirâmides foram construídas por alienígenas e pelo povo preto escravizado. E essas pessoas, não bastasse pegar a história e moer para caber na narrativa deles, o que eles fazem? Por serem pretos, eles juram que são africanos. Eles juram que se forem para a África, vão ser tratados como africanos. Talvez se eles forem para Yaoundé, para Lagos, para Kinshasa, Johannesburgo, eles acham lá alguém que trata eles como se fosse igual. Mas se eles for para a África mesmo, ali, ó, onde se fala idiomas originais, eles vão ser tratados como que são, estrangeiros. Certo? Estrangeiro. Ou eles realmente acreditam que chegando falando preto numa aldeia Ovimbundo, eles vão ser tratados como, oh meu Deus, obrigado por retornar a mãe África e nos libertar. Ó, preto libertador. Ó, Tarzan de pele escura, muito obrigado. Veio você com a sua sabedoria enorme, de origem branca, né? Porque os atores que eles citam podem até ser preto. Mas as referências são todas do homem branco. Todas em métodos europeus, em universidades de estilo europeu. Todas escritas. Eu não preciso dizer para vocês de Amadou Hampatebá. Que infelizmente eu tive que tirar o som original com a voz de Amadou Hampatebá. Porque no Toque eles colocam as músicas aleatórias que tem direitos autorais. Eu não sei o que custa colocar música sem direito autoral, mas eles insistem, né? Insistem em colocar música de pop com direito autoral. Então eu não posso postar aqui. Mas talvez esse seja o objetivo mesmo, né? E eu posto, sempre que eu posto alguma coisa naquela rede, no Toque, eu coloco música sem direito autoral. Exatamente para quem quiser copiar e republicar, né? Mas dá pelo menos para vocês lerem o que o grande Amadou Hampatebá, africano, esse sim, africano, cultura africana, educação africana, ele tem aquela cultura formal europeia, né, que agrada muita gente, mas essencialmente ele é um africano. Acho que pouca gente mais africana do que Amadou Hampatebá. Então procurem, coloquem o nome dele no Google, vocês vão se surpreender com o que esse homem escreveu, com o que esse homem falou, com quem foi esse homem. Não tem jeito de você falar que conhece a África, minimamente, você entende minimamente a África, sem ter lido pelo menos um capítulo de alguma obra dele. Vocês vão ficar boquiabertos. Agora, se tem gente que fala que africano era o Fanon, vou mostrar aqui, fazer o quê? Frantz Fanon a combattu toute forme d'aliénation, jusqu'à sa mort à 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie, à laquelle il avait participé. Né en Martinique, il a 10 stages auprès du Front de Libération Nationale en Algérie, le FLN. Menacé. Fala que uma característica marcante da africanidade é a oralidade. Por isso, embora a escrita tenha sido desenvolvida na África, inclusive por povos de pele preta, ela nunca foi muito popular. Porque os africanos sempre se valeram da oralidade. Certo? Tem um texto magnífico, bonito, de fazer chorar. Do Amadou Hampatebá, que ele escreveu para a ONU, que ilustra isso. Certo? Que ilustra isso. A África é a oralidade. A escrita é coisa de branco. A escrita, por incrível que pareça, é abrir mão da memória. É abrir mão da ancestralidade. A escrita não é alma. Isso quem está dizendo não sou eu, é Amadou Hampatebá. Agora essas pessoas acham que um nativo do Caribe, né, um guadalupenho chamado Fanon, é o mais africano dos africanos, apesar de não ter nascido na África
E apesar de ter lutado pela independência do mais racista dos países africanos, a Argélia. شوف حنا كنا منطقة عبور، كانوا الأفارقة هذو ما يجوا باش يعديو برك من عندنا ويروحوا لوغوب، يروحوا للدول الأخرى. فإذا بيت تحولت الأمور ولينا حنا منطقة إقامة. هل منطقة إقامة لهؤلاء اللي جابوا لنا الأمراض وجابوا لنا الشعوذة وجابوا لنا وكان يد عاملة صحيح، ولكن هنا حبينا الدولة تسيطر على الوضع. Il m'a fait venir Et ici. il se moquait de toi. Et puis les racistes En plus, il est raciste. Ça, j'aime pas moi. Ça n'a pas de sens qu'il soit raciste, c'est un Africain lui aussi. C'est un Algérien. moi, ils pensaient que, parce qu'ils me parlent que je suis noir ou bien. On est des musulmans, on n'est pas racistes quand même. Algérien ne fait jamais ça. Je veux dire jamais ça. C'est un con. Un être humain, je te dis pas un Algérien, un être humain ne dit jamais ça. Il est raciste du début jusqu'à la fin, vaut mieux pas le dire, d'accord? Oui. Oubliez-le et puis c'est tout. Et là, il me montre qu'il y a trop de Oui, racistes. c'est le seul, il n'y a pas de gens comme ça. C'est le seul. Faut jamais généraliser tout le monde. Tu comprends? Les Algériens sont très très bons. Normalement, on est des musulmans, on n'est pas racistes. C'est un Algérien. Oui, c'est un Algérien. Connard, c'est un con. Je suis désolé. Il me fait des racistes. Ouais, c'est un raciste. Je suis désolé, mon ami. Aussi comme ça. Pris, quoi, hein. On dirait celui qui m'appelle. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est le même numéro. Oui, on dirait que c'est ça. Vous pouvez parler avec le papa. أرجو عربي هذا ألجيريا. Allô? Allô? قالوا سنة هنايا. يا أرجو Oui, Vocês viram isso? Ontem aconteceu o último jogo preparativo da seleção brasileira antes da Copa do Mundo no Catar contra a seleção da Tunísia. A Tunísia, para quem não sabe, é um país que fica no continente africano. Mas olhem só o que aconteceu. Na comemoração do gol do Richarlison, arremessaram uma banana no gramado. Durante um tempo, os seguranças que estavam ali ao lado da comemoração do Brasil tentaram encontrar a pessoa para retirar a pessoa, mas essa pessoa não foi identificada e tem tudo a ver com o que você acabou de contar. Como podem ver, durante a comemoração do segundo gol da seleção brasileira, numa região em que a maioria dos torcedores eram tunisianos, aliás, a maioria dos torcedores que estiveram presentes ontem nesse jogo que aconteceu na França eram tunisianos, ou eram franceses que torciam para a Tunísia, ou eram tunisianos que viviam na França. E essa banana disseram que não conseguiram descobrir quem jogou de fato. Isso é muito estranho, porque eu não sei se vocês já foram para o estádio, mas os seguranças do estádio, eles não ficam de frente para o campo, eles ficam de frente para os torcedores. Então, como que um torcedor joga a banana no campo e ninguém consegue ver? Eu tenho duas hipóteses. A primeira hipótese é: o segurança deve saber que quem jogou a banana deve ser francês mesmo. E que, como tecnicamente não tem nada a ver com a situação com o jogo, eles preferiram abafar o caso, né? E não se enganem, os racistas se protegem. Então, nesse sentido, eu acho que segurança, que é francês, deve ter protegido o cidadão francês que jogou banana no campo, como o jogo não tem nada a ver com esse sujeito. A segunda hipótese, e que também não me surpreende muito, é que, de fato, a banana pode ser jogada pelo torcedor tunisiano. Mas vamos aprofundar nessa questão. Onde fica a Tunísia? A Tunísia é um país que fica no continente africano, concretamente no norte da África, e faz parte do bloco chamado de África Branca, que tem outros países como Marrocos, Líbia, Egito, Mauritânia e Saara Ocidental. Do ponto de vista regional e cultural, a África pode ser dividida em dois grupos. A África do Norte, que é a África Branca, que tem mais ou menos 20 a 25% da população total do continente, e a África Subsaariana, que corresponde a 75 ou 80% da população do continente africano. A Tunísia, como esses outros países que eu mencionei, tem uma relação muito mais próxima e parecida com do Oriente Médio ou com a Europa. E décadas atrás, ou séculos atrás, aconteceu movimentos dentro desses países que viam o país como parte da Europa, que não faziam parte da África, ou seja, eles não se viam como africanos, não se identificavam como africanos. Esse movimento era muito forte, né, nesses países.
O esforço desses países de não se considerarem parte da África é tão grande que nós temos vários relatos de quanto as pessoas que são da África subsaariana, quando vão nesses países, são muito destratados. Nós temos vários relatos. Mas o objetivo desse vídeo não é entrar nesses detalhes, mas é bom que vocês leiam muito sobre essa questão que é muito importante. No entanto, para nós que somos pretos africanos da África subsaariana, não nos surpreende muito quando as pessoas dos países da África branca têm um comportamento como esse que aconteceu durante o jogo da seleção brasileira. Não nos surpreende porque nós já sabemos isso, nós sabemos como lidar com isso. Então, leiam sobre isso, não tem nenhuma novidade disso, é mais uma reafirmação dessas sociedades que bebem ou que veem o Ocidente como suas referências. É só mais um reflexo desse comportamento ocidental. Então, fiquem de olho. E para vocês racistas, saibam que futebol não tem espaço para vocês. E saibam ainda que futebol não é só sobre vitória, é principalmente sobre respeito e sobre diversidade. E o Brasil tem que ser respeitado porque é uma potência mundial no esporte. A Argélia é um país... Já vi gente da África, dizendo que a Argélia é o país mais racista do mundo, não só da África, do mundo. O povo mais racista do mundo seria, na opinião de africanos de verdade, sabe, que nasceu na África e é preto de verdade, filho, neto, bisneto, 1000 gerações de gente preta que conhece a Europa, sabe o que é a Alemanha, Suécia, Holanda, França, Espanha. Falamos, esse povo tudo é racista. E o cara estava aqui, inclusive, criticando esses brasileiros que falam que o Brasil é o país mais racista do mundo. Falou, africano, preto. Falando, cara, esse cara não sabe de nada. Falando merda. Comparar com a Europa, falou... E textualmente o indivíduo fala, vou até ver se eu consigo, eu podia muito conseguir esse vídeo novamente. O povo mais racista do mundo são os argelinos. E o Fanon lutou por eles. Inspirado nas ideias de 2 africanos famosos, Sigmund Freud e Karl Marx. Né? Quem não conhece esses famosos africanos das tribos Wolof, Igbo, né? Gente, por favor, sério, isso tudo é identitário. A razão pela qual eu não compactuo com essa gente, não ando junto, não compartilho ideias, é que eles são liberais, são de direita, não tem consciência de classe. Eventualmente, até o pessoal da Nova Resistência tem algumas ideias que são interessantes. O duguinismo é meio complicado e vale só para a Rússia, mas vá lá, não se desperdiça tudo não. Agora, dos identitários, não tem nada que se aproveita não. Certo? Nada. São liberais, quinta coluna infiltrada. E eu penso que ficou claro nos acontecimentos dos últimos dias isso que eu estou falando. Espero que mais gente tenha acordado para o perigo que essa gente representa, para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então é isso. Bom dia. Depois eu faço meu vídeo sobre a China. Agora eu vou com a dona mãe. Ontem nós conseguimos vender 8 rifas, como já tinha vendido 2. Dá para a gente entregar o bloquinho e pegar outro. Inclusive a gente estava fazendo propaganda. Comprem rifas, R$10 cada um, vai ser sorteado uma bezerra. O objetivo é a reforma da nossa capelinha em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus. Até.